Ora, bem-vindos para mais um vídeo e para mais uma apresentação de um livro. E como podem ver no ecrã, hoje eu trago uma obra de fundamental importância. Talvez uma das obras mais importantes nos tempos que correm, portanto, para a nossa atualidade política, eu trago o livro escrito por Yoram Azoni, portanto, Yoram Azoni, A Virtude do Nacionalismo. Portanto, podem ver aqui do meu lado o livro, portanto, A Virtude do Nacionalismo, que é uma das obras mais importantes para se compreender o conceito de nacionalismo, que está muito equivocado nos dias de hoje, desde, portanto, da Segunda Guerra Mundial, que está muito equivocado, e também para se entender o conceito de Estado e o conceito de nação e também o conceito de Estado-nação. Portanto, eu vou tentar resumir rapidamente tudo isto, o livro, do que o livro trata e também de todas essas questões. Antes de abordarmos, é importantíssimo lembrar-nos que o autor deste livro, portanto, Yoram Azoni, é um autor de origem judaica, portanto, é um autor judeu. Portanto, é um judeu que fez este livro, que escreveu este livro, que se tornou um dos mais importantes livros de 2019. Não sei se haverá uma tradução aqui em Portugal, portanto, existe na Amazon Brasil e em várias outras editoras, principalmente no Brasil. Em França também, uma editora francesa que editou o livro. Portanto, não sei se haverá em Portugal, penso que não. Penso que o livro não tem tradução ainda em Portugal, mas penso que é um dos trabalhos mais importantes sobre o conceito de nação e, de facto, o que significa quando nós falamos sobre a palavra nacionalismo. Bom, eu vou falar do livro, não vou falar sobre o nacionalismo em si, não é? Até porque há várias interpretações e também há vários tipos de nacionalismos, não é? Como existem várias nações ao longo do nosso globo, também existem vários tipos de nacionalismo, portanto não é isso que nós vamos falar. Vamos apenas aqui lembrar-nos de alguns conceitos importantíssimos antes de abordarmos o livro. Portanto, como o livro trata da virtude do nacionalismo, como está no título, nós podemos ver que Yoram Azoni quis mostrar os benefícios do que é alguém que defende o conceito de nação, do que é ser uma nação, do que é de facto ser nacionalista. E como há aqui muitas ideias mal concebidas, muitas coisas que foram distorcidas ao longo da história, mais uma vez, porquê? Porque as pessoas não estudam, porque as pessoas vivem por clichés, porque as pessoas vivem daquilo muitas vezes também que se ensina, não é? Muitas vezes que é ensinado nas escolas nem sequer corresponde à realidade, não é? Porque desde o fim da Segunda Guerra Mundial, e eu vou começar por aqui, que se interpretou o nacionalismo com o Partido Nacional Socialista Alemão, não é? Portanto, que teve o seu fim em 1945. E foi a partir daí que sempre se, se juntou essas duas palavras, não é? Quando se falava em nacionalismo, falava-se, portanto, no Partido Nacionalista Alemão, não é? Que causou a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Nada mais errado do que isto. Não tem absolutamente nada a ver. Portanto, o Partido Nacional Socialista, que era um partido de cariz coletivista, que até se assemelha mais ao socialismo do que outra coisa, e por isso é que até tem na sua palavra, na sua junção das duas palavras nacional-socialismo, nada tem que ver com esse nacionalismo de que nos fala aqui Yoram Azoni, que é, portanto, um autor judeu, e que vai explicar o que significa nacionalismo. E por esta ordem de ideias, se fosse a mesma coisa, então o que é que poderíamos dizer da nação de Israel?
que é nacionalista. A nação de Israel representa um Estado, uma nação. Então, nas definições mais corretas, dentro da ciência política, eu utilizei aqui o meu manual da ciência política, que eu aconselho a sua leitura, que eu já fiz uma introdução sobre o livro, sobre quando eu, portanto, falei sobre ciência política, várias obras sobre ciência política, e temos aqui uma obra muito interessante de António José Fernandes, que tem aqui Introdução à Ciência Política, Teorias, Métodos e Temáticas, que é muito interessante este livro, porque tem definições muito interessantes. E eu vou aqui ler apenas algumas. Portanto, o nacionalismo consiste na ideia de um movimento político baseado na consciência de nação. Consciência de nação, que exprime a crença na existência de certas características comuns. Portanto, certas características comuns em uma comunidade nacional e precedentes das monarquias que, a partir da Revolução Francesa, não é, assumiram um lugar, portanto, de identidade chamada nação. Portanto, isto é uma das definições históricas e científicas do nacionalismo. Então, podemos definir uma nação como a reunião de pessoas do mesmo grupo étnico que falam o mesmo idioma, têm a mesma cultura, costumes, formando assim um povo, uma nação que se mantém unida pelos mesmos hábitos e tradições. Isto é uma das primeiras definições da nação. Mas, se nós formos aqui ao livro de Ciência Política, temos aqui a definição de nação segundo o autor, um autor muito conceituado, Ernest Renan, que escreveu um livro muito conhecido, que tem por nome Qu'est-ce qu'une nation? O que é uma nação? Não é? E então, Ernest Renan vai falar da seguinte definição. Portanto, a comunicação de Ernest Renan, feita na Sorbonne, na Universidade de Sorbonne, em 1882, sobre o seu título, Qu'est-ce qu'une nation, que depois veio a ser a sua obra, um livro, não é? Em que formula uma ligação, pondo o acento tónico não na nação, o acento tónico da nação, não na língua e na etnia, portanto, não na língua e na etnia, mas sim no passado comum e no desejo de realizar tarefas comuns. Portanto, é o desejo de um povo com uma tradição e um passado comum desejar o mesmo desejo e objetivo futuro. Portanto, e mais para frente podemos ler, costumes, tradições, hábitos, ideias, sentimentos formam um conjunto psicológico que caracteriza a nação e que se encontra nos próprios indivíduos que a compõem. Apesar das diferenças inevitáveis existentes de pessoas para pessoas, portanto, apesar das diferenças de pessoas para pessoas, é o passado comum, é a tradição comum que forma, portanto, a noção de nação. Posto isto, vimos, portanto, o que é o conceito de nação, o que é o conceito do chamado nacionalismo, e é muito interessante. Porquê? Porque nós, quando vemos a palavra Estado, que também há muita confusão nesta palavra, que eu vou já mais ou menos explicar o que é que significa. Portanto, um Estado que é um território, uma população e um ordenamento político e administrativo. Não confundir com o governo. Porque há pessoas que pensam que o Estado é o governo é o Estado. Não tem nada a ver. O governo faz parte do aparelho governativo, não é? Faz parte do aparelho político, governativo e administrativo dentro de um Estado, que depois é composto por um território e por uma população. Portanto, isso significa o Estado. E então, para diferenciar, como eu disse, da nação, que é a reunião de pessoas do mesmo grupo, que falam o mesmo idioma, que têm a mesma cultura, com o mesmo passado comum, portanto, a nação mais o Estado forma a palavra Estado-nação. E é isso que significa um Estado-nação. E é isso que fala aqui, neste livro, A Virtude do Nacionalismo, Yoram Hazony,
a importância do Estado-nação, porque é isto que eu vou falar hoje no livro. O livro é dividido, mais ou menos um livro de 200 páginas, que é dividido em 3 partes. O livro é dividido em 3 partes. Portanto, a primeira parte, que é nacionalismo e liberdade ocidental, faz-nos uma introdução sobre o que é o conceito de Estado-nação e o conceito de imperialismo, que é o contrário do conceito de Estado-nação. Aqui nós começamos já a pensar, espera lá, imperialismo? Então, mas todos os grandes impérios não eram nações? Não. O imperialismo significa justamente o contrário de Estado-nação. Porque o imperialismo visa unificar todos os Estados-nações. Ou seja, acabar com todos os Estados-nações. Portanto, sempre que nós, quando falamos num super-Estado mundial, significa a reunião de todos os Estados-nações, para que não haja aqui confusão. Que é o oposto de um Estado-nação que se quer autónomo. Portanto, o livro faz essa introdução, o nacionalismo e a liberdade ocidental. Portanto, lá está, faz uma introdução, explica que o nacionalismo foi posto como vilão, depois da Segunda Guerra Mundial, aquilo que eu expliquei, foi conotado com o Estado alemão, que não tem nada a ver, derivado da situação da reunião dos países da Europa, na chamada então Comunidade do Aço e do Carvão, que depois foi dada à Comunidade Europeia e depois à então União Europeia. Houve essa ideia de que as nações em si eram um problema, criavam conflitos umas com as outras. Mas isto é completamente mandado por terra. Porquê? Porque na terra inteira existem países e nações. E se fosse assim, nunca haveria paz. E se fosse assim, mesmo que haveria paz sobre todas as nações juntas, isto não era possível. Portanto, seria uma utopia. Portanto, partindo desta ideia da União Europeia, não é possível chegar a esse consenso. Portanto, esta falsa ideia de paz, que deriva das ideias do filósofo Immanuel Kant, é deitado por terra quando se estuda todas as outras civilizações, não é? Portanto, nesta perspectiva, temos então a perspectiva conservadora do Estado-nação e temos a perspectiva progressista portanto, de ordem internacional. Portanto, ordem internacional baseado na reunião de todos os Estados, em que todos os Estados perdem a sua dependência. Portanto, a sua independência. Portanto, esta é a introdução da primeira parte do livro, que depois continua com mais alguns pontos, não é? Há um pequeno desenvolvimento sobre a ideia da essência do conservadorismo como nação, como estando baseado no conceito de nação. Depois passamos para o ponto 2, parte 2 do livro, que é o antinacionalismo e o ódio crescente a tudo o que seja nação, que também tem vindo cada vez mais a acentuar-se, não é? E aqui o autor explica o universalismo, a ideia do universalismo versus a ideia de nacionalismo, este confronto entre essas duas ideias, lá está, que tem o filósofo Immanuel Kant, que em 1795 defendia a ideia da criação de um Estado internacional que estabeleceria leis públicas de coerção que deveriam submeter todos os povos da Terra, vejam bem, que deveriam submeter todos os povos na Terra como uma única maneira de se triunfar numa ideia justa e global. Portanto, isto era a ideia do super-Estado internacional que Immanuel Kant queria desenvolver, com também a sua paz perpétua. Portanto, mas a ideia conservadora tem como paradigma a ideia poderosa de que o Estado Nacional é a base das liberdades. Reparem bem. Porquê? Porque cada povo tem a sua liberdade, tem que ter as suas liberdades. E depois o autor vai desenvolver isso, explicando, portanto, as virtudes do então nacionalismo. Então, vemos então as 3 partes. A primeira parte, nação e liberdade ocidental. A segunda parte, defesa do Estado Nacional, não é? Defesa do Estado Nacional. E a terceira parte, portanto, como eu disse, o antinacionalismo e o ódio crescente, a ideia de nação. Bom, visto isso e posto isso, o que é que podemos analisar sobre o livro de Göran Azzoni?
E ora, Nazoni fala-nos, de facto, das virtudes de se defender o conceito de uma nação. E o conceito de Estado-nação é a melhor barreira que se pode ter contra um poder totalitário. Portanto, isto segundo a visão do autor. Portanto, um poder totalitário que visa o totalitarismo completo, não é? A nação, neste momento, é o baluarte. É aquilo que mantém, portanto, mantém a liberdade dos povos que vivem dentro dessa nação. Não é? E quando isto é posto em causa, quando o conceito de nação é posto em causa, é um bocadinho complexo de explicar isso, mas os meus amigos vão chegar lá. Quando o conceito de Estado-nação é posto em causa, então, neste caso, existe uma ideologia que visa estabelecer uma ideia globalista. Não é? E essa ideia globalista é a melhor forma de se concentrar o poder. Portanto, o poder, como sabemos, a concentração de poder é maior quando existe, portanto, uma unificação nesse poder. Não é? Porque se nós tivermos uma organização, por exemplo, de vários países que vão formar uma confederação, elas vão formar um grupo que vão manter as suas autonomias. É um grupo de países que se vão formar e vão estar juntas, mas vão manter cada uma a sua autonomia. Já a ideia de uma federação implica um federalismo central, ou seja, como existe em algumas partes do mundo, não é? É que existe um poder central que comanda, que federa todas as nações que estão nesta federação. Então, se nós imaginarmos uma federação mundial com um poder federalista a comandar todas as nações, isto pode criar aquilo que nós chamamos um poder corrupto, um poder totalitário, não é? É assim que nascem os grandes totalitarismos. Daí a palavra império. O objetivo de todos os impérios foi conquistar o mundo, não é? O objetivo do império é conquistar o mundo. Napoleão, na visão que tinha, queria conquistar a Europa e, quem sabe, o resto do mundo, se ele pudesse, não é? Adolf Hitler a mesma coisa. Alexandre o Grande, no tempo em que viveu, não é? Por essa altura, não é? Também ele queria conquistar aquela zona toda ali da Pérsia daquela zona ali do Mediterrâneo, não é? Da Grécia Antiga e daquela zona. E todos os grandes imperadores, assim como os imperadores romanos, sempre foi o objetivo a conquista mundial, não é? O Estado-nação é o quê? É um baluarte. O Estado-nação acaba por ser um freio, não é? Um freio que faz com que dentro de determinadas fronteiras existe uma organização política, não é? Existe uma nação, um território, um povo, uma população e uma organização política e económica que mantém essa nação coesa. O que não quer dizer que esta nação depois não possa participar economicamente, que isto é outra história, que é o processo de globalização, e aí nós temos que diferenciar, e muito bem faz aqui Yoram Nazoni, quando diferencia entre o processo de globalização, que é um processo económico, benéfico, em troca comercial entre as nações, com a ideia globalista. Daí que a ideologia globalista e a globalização são duas ideias diferentes. O globalismo é uma ideologia, a ideologia de unificação e de dissolução de todos os Estados num super-Estado mundial. Nesse caso, é uma ideia imperialista, é uma ideia utópica e imperialista. Porque nem todos os povos são iguais, têm o mesmo passado comum, a mesma cultura, a mesma tradição, a mesma língua, a mesma religião. E aqui devo de dizer que a parte religiosa é muito importante, porque são as religiões que fazem as civilizações e não o contrário. Não são as civilizações que fazem as religiões. Sabemos que as religiões são fazedoras de civilizações. E por isso é que há várias civilizações diferentes. Não é? A civilização islâmica é diferente da civilização ocidental, como também a civilização asiática, não é? Que apanha aqueles países todos
a China e a volta da China, também elas se diferenciam da civilização ocidental e também se diferenciam da civilização islâmica. Portanto, também há este elemento, que é o elemento das religiões, que também é um elemento muito diferente. E cada povo tem a sua religião. Daí a importância do Estado-nação. Portanto, o que é que podemos dizer do livro de Yoram Azoni? Portanto, é um livro muito interessante, explica uma série de coisas, uma série de conceitos, explica de facto os benefícios de uma nação coesa, que defende os seus valores, que defende as suas tradições, a sua língua, o seu passado comum, que tem objetivos comuns, objetivos futuros comuns, que tem uma série de coisas muito interessantes que se pode ler, que desfazem completamente os mitos do nacionalismo como sendo uma coisa germânica, que não tem nada a ver, eu já expliquei. O socialismo está muito mais perto dessas ideologias alemãs, germânicas, que brotaram na Segunda Guerra Mundial. Portanto, não tem nada a ver. A ideia de nação sempre existiu ao longo da história, já vem de milhares de anos atrás. A própria Grécia Antiga tinha o sentido de patriotismo na Grécia Antiga. Havia as chamadas cidades-estados, que formavam depois aquele núcleo grande da Grécia Antiga, não é? Que eram aquelas cidades todas. E havia aquele espírito nacionalista grego, já nesse tempo, não é? Pericles fala nisso em alguns documentos, não é? Portanto, e há, por exemplo, em outras civilizações, não é? Há muitas nações africanas que sempre defenderam o seu nacionalismo, nações asiáticas que sempre defenderam, por exemplo, o Japão sempre defendeu muito o seu nacionalismo, a Indonésia, podíamos estar aqui, a Índia, podíamos estar aqui a falar, a Rússia, não é? A Rússia de hoje, não é? Que tem esse conceito muito grande de nação, não é? Portanto, a nação é de facto uma coisa importantíssima. O conceito de Estado-nação deveria ser estudado hoje muito mais, e é aqui muito interessante este aspecto que Yoram Azoni desenvolve no seu livro. Portanto, A Virtude do Nacionalismo é um livro muito importante, muito interessante. Quem puder comprar o livro, não é? Principalmente os nossos irmãos brasileiros lá no Brasil, o livro lá está à venda, e é uma bênção eles terem esse livro à venda, e eu aconselho vivamente a compra desse livro. Cá em Portugal, quem conseguir mandar vir pela internet, ou quem conseguir, portanto, retirar em PDF, também pode tentar. Talvez um dia haja uma tradução em português. Em França tem havido traduções. O Cercle Aristote, de Pierre-Yves Rougeron, fez uma interessante tradução do livro e fez uma apresentação agora há pouco tempo, muito interessante também do livro. O próprio Pierre-Yves Rougeron é defensor do livro, fez uma excelente introdução do livro. Este livro está a ser muito falado, atenção, saiu em 2019, mas ainda continua a ser muito falado, não é? E eu penso que para esclarecimento de muita gente que olha para o nacionalismo como uma coisa negativa, este livro é um desmistificador dessa ideia, é um esclarecimento do que é a ideia saudável de uma nação, das virtudes de uma nação saudável, uma nação que pode ter dentro do seu território até vários povos, mas todos unidos num passado comum e num objetivo comum. Aqui interessa principalmente a união comum destes povos, com o mesmo objetivo. Portanto, é muito interessante. Este livro, de facto, oferece ferramentas muito importantes e espero que, mais uma vez, este vídeo tenha sido útil à compra deste livro. Portanto, mais uma vez eu vou dizer, A Virtude do Nacionalismo. Neste caso, esta edição aqui é da Vida Editorial, que saiu em 2019, pelo autor Yoram Azoni, que é um autor judeu muito inteligente, analista de ciência política e historiador, que nos brinda aqui com um livro interessantíssimo para quem se interessa por ciência política e por essas questões. Espero ter sido mais uma vez útil e até um breve.